Olá, seja bem-vindo à aula do diabetes controlada. Para você que quer reverter o diabetes tipo 2, controlar seu diabetes tipo 1. Nessa aula você vai aprender como ter uma diabetes controlada de maneira como você nunca viu, sem passar fome, com redução da sua glicose já na primeira semana, né? Diminuindo os gastos com remédio. E vamos lá para a nossa aula, gente. É muito importante que vocês prestem atenção aqui em tudo que vai ter, né? Então, qualquer pessoa pode começar a ter uma diabetes controlada, tá? Tanto diabético tipo 2 quanto diabetes tipo 1. O que tem em comum nos dois? É uma meta bem clara, é ter uma hemoglobina menor que 5,6, não importa se é diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1. Então aqui tem uma tabela, né? Que essa tabela serve tanto para diabetes tipo 2, tanto para diabetes tipo 1. Ou seja, abaixo 5,6, normal, ótima, super ótima. Daqui para cima vai colher frutos ruins, vai colher frutos de doença, vai viver menos tempo. Se você quer viver menos tempo, mantenha uma diabetes, uma hemoglobina glicada 5,7 para cima, certo? Então a nossa meta com o curso do MRD é o que? Baixar abaixo de 5,6. Vamos lá. Então, não é coisa de outro mundo, estou falando que passa na grande mídia, né? Mesmo no site da Globo, aqui a diabetes tipo 2, novo estudo mostra o potencial do jejum intermitente para remissão da doença, deixar ela dormindo para nunca mais incomodar, tá? A Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, Low Carb, dietas pobre em carboidratos, por 12 semanas, coloca diabetes tipo 2 em remissão. Já pensou unir as duas estratégias de uma maneira inteligente? Então, é isso que funciona o meu trabalho. Nosso trabalho é em cima disso e hoje vocês vão aprender como faz uma boa parte disso. Tá? Então, para quem é esse curso do MRD? Para quem é? Para quem quer eliminar ou reduzir a necessidade de medicamento, diabetes tipo 2 consegue reduzir praticamente todos relacionados com a diabetes tipo 2. Consumir comidas deliciosas, gente. Comer comida boa, certo? Com gosto, que tem sabor, né? Para quem é? Para quem quer emagrecer ou eliminar a gordura no fígado. Gordura visceral gera gordura no fígado em cima do pâncreas e gera barriga. Poder mostrar para os familiares aí os resultados de exame, gente, que reverteu diabetes. Para quem quer aprender a fazer jejum sem passar fome. Jejum é uma consequência de uma boa alimentação, certo? Para quem é? Para quem não quer ter complicações do diabetes, como cegueira, pressão que gera no olho, né? Glaucoma também está relacionado a isso. Amputação, certo? Porque o excesso de açúcar no sangue diminui a circulação, principalmente nas periferias, mãos e pés, né? Que gera dormência, isso já é um sinal disso. Hemodiálise, né? O diabético, se não cuidar, ele destrói o seu rim, tá? Não é culpa da gordura, não é culpa do sódio, e sim do açúcar no sangue. Pressão alta e problemas cardíacos, se o diabético não cuidar, mais cedo ou mais tarde vai ter pressão alta, vai ter problemas cardíacos, que não é culpa da gordura e sim do açúcar. Alzheimer e AVC. O Alzheimer é considerado como diabetes tipo 3. Se a gente quer reverter o processo, vamos começar hoje mesmo. Com essa aula que você vai receber aqui, você já começa a colocar algumas coisas em prática. Para quem não é o MRD, o nosso trabalho aqui, para quem só busca soluções em remédio, tá? Ou chá milagroso, se tu acha que chá vai resolver teu problema de vida e não é alimentação, não serve essa aula, tá? Nem perca o seu tempo. Está doente e não quer abrir mão do que deixa adoecer. Não abro mão, vou ficar doente mesmo, tá tudo certo, tá? Então, mantenha a tua alimentação, mantenha teus maus hábitos e não assista a aula. Para quem não quer aprender, a gente precisa sempre aprender alguma coisa. Para quem acha que a culpa é somente da genética e não dos hábitos, e para quem é vegano, tá? Vegano, a gente precisa consumir mais carnes para reverter o diabetes, certo? Então vamos lá. Então aqui tem os prints dos meus clientes, né? Valores de insulina da minha glicose antes de te conhecer, Israel. Tô 189 e depois do método 85. Não é só para glicose, gente.
Ó, nota 10, Israel. Perdi 13 quilos ao todo. Tomava muito remédio para coluna e agora nem tô mais tomando. Graças a Deus e a você, certo? Por quê? Diabetes inflama o teu corpo. Começa a doer joelho, quadril, porque açúcar inflama o corpo, tá? Açúcar como um todo. Não tô falando somente do açúcar, né? Eu tô falando do que vira açúcar no sangue, tá? Não tomo mais medicamento para diabetes e nem para pressão. Como estava a sua diabetes? Israel perguntando. 87, tá? Reverteu o diabetes. E, Israel, eu consigo ter resultado rápido em 5 dias? Consegue. Ó, uma glicose de 90 para 70 que estava nesse dia que começou, mas ela estava pré-diabética. Tá, baixou em 5 dias, baixou para 70, tá? Aqui é antes, né? E aqui é o depois. O peso dela é 85,75 é 84,3. Foram 5 dias, perdeu 1,4 kg mais ou menos em 5 dias, tá? Já minhas dores já falei, melhorei bastante, porque diabetes era inflamação. Tomava remédio todos os dias para dor na coluna e no quadril. E já tinha mais de 30 dias que não tomava, tá? Então, estou me sentindo muito bem. Bem, doutor, sentia tanta dor que não estou mais sentindo. Minha coluna não dói. Já não sinto mais, tá? Então, gente, não é só questão de diabetes, mas sim como saúde, bem-estar, disposição. Não te impede de fazer as tarefas do dia a dia, de brincar com seu neto, ou sei lá qual é o teu objetivo. Tá? Glicose em 5 dias, aqui foi num desafio gratuito, de 111 para 72. Então é isso que acontece com as pessoas que põem em prática. E vamos ver aqui um depoimento de uma cliente que botou o método em prática. O endócrino, né, e descobri que estava diabética, né? Minha glicose estava a 300, já chegava a 300, e foi quando eu conheci o método do Dr. Israel, né? E eu fiz, em 7 dias minha glicose reduziu para 125, né? E hoje eu não tomo mais medicamento para diabetes, minha glicose hoje é 79, 80, eu tenho sempre cuidado de estar aferindo toda semana, mesmo quando como algo que eu sei que não deveria comer. O endócrino. Nessa primeira semana, eu já comecei a sentir a melhora na minha disposição e já comecei a sentir melhora no meu sono, porque eu não estava dormindo. Nós já estamos para 4 meses já juntos, né? E é incrível como que minha vida mudou nesse tempo para cá. Dores, vamos falar que você deu lá falando das dores, né? Eu tenho desgaste de quadril e de joelho. Dificuldade para andar, principalmente para fazer os exercícios, as atividades de casa, do dia a dia. Se tomar um remédio para tirar dor, não tenho isso. E eu falo com tanta gratidão a você e a Deus principalmente, porque sentir dor é horrível, né? E vamos lá para minha hipertensão também, que era outra coisa também que eu sempre falei isso. Um dia eu vou parar de tomar esse medicamento. Eu só tomo remédio para hipertensão. Fazendo os outros, né, preparos que você também passa para a gente na água, né, que é o magnésio, outros suplementos aí, foram embora essas dores. E a pressão, 3 meses para 4 meses que eu não tomo medicamento de pressão. Muito bem, como vocês puderam ver aí o depoimento da cliente, né? Teve um ótimo resultado. A primeira teve uma reversão do diabetes, uma diminuição para 125 tão rápido. A outra cliente, a Cida aqui, teve melhora na saúde, reverteu hipertensão, emagreceu e tudo mais, gente. Então é isso que eu ensino, essa mudança. E como é que começou? Como é que eu cheguei nesse ponto, né? Em 2016 eu ficava muito doente, gente. Muito, mas muito doente. Tinha amidalite a todo momento, resfriado a todo momento. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não posso ficar tão doente assim. Aí eu comecei a pesquisar sobre dieta anti-inflamatória para sentir menos dor no corpo. Também tinha uma lesão no pé, tá? Comecei a baixar os carboidratos, fazer jejum, tá? Aí eu pensei, meu, isso é loucura, né? Fazer jejum. Vou ficar fraco, eu tinha hipoglicemia. Não faz sentido. Mas vamos testar. Pior que eu tô, não vou ficar, né? Então eu fiz essa combinação e para minha coincidência eu fiquei mais disposto
minhas dores sumiram, tá? Não tive mais resfriado. De lá pra cá, gente, não tive mais resfriado, não tive mais amidalite de ficar ruim. Tudo sem controle, sem precisar mais de remédio, comecei resfriado. Perdi alguns quilos sem passar fome. Eu disse, nossa, isso é muito bom, né? Eu acho que eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Porque tomar remédio e não sentir mais o gosto da comida, não sentir mais o gosto do ovo, da carne quando tá resfriado é horrível, né? Você já passou por isso com certeza, né? Então eu pensei, eu vou ensinar isso para as pessoas, né? Porque melhorou muito a minha vida e eu era personal trainer e disse, olha, vou começar a migrar para essa parte da alimentação, do jejum. Então eu comecei a fazer desafios, ensinar jejum, alimentação online e as pessoas começaram a emagrecer, começaram a reverter o diabetes, a hipertensão. Eu disse, nossa, eu não sabia que é tão poderoso. Aí comecei a fazer nutrição e os meus clientes mais vezes, maior frequência, revertendo diabetes, hipertensão, gordura no fígado, né? Eu disse, poxa, vou estudar sobre gordura no fígado, tá ligado aí com diabetes, né? Foi o meu TCC de faculdade, então eu aprendi muito, né? Eu usei o Código de Diabetes, um livro referência para isso, um dos maiores autores do mundo, certo? Então, vi que o melhor remédio para o jejum é a alimentação. E jejum não é outro remédio, não é nada, nenhum segredo além disso. A causa do problema está na alimentação, tá? Então, um dia eu pensei, vou fazer um curso de diabetes, fiquei me enrolando. E agora estamos nessa luta aí para levar essa informação. Porque o emagrecimento, todo mundo, grande maioria precisa, mas o diabetes mata, gente. O diabetes mata silenciosamente, né? A minha avó, por exemplo, ela teve um AVC, ficou de cadeira de rodas, não falava nada com nada, não conseguia ter uma comunicação por vários meses, tá? Ficou nesse processo, depois ficou cega, não enxergava mais. Para quem cuida é horrível. O sentimento dela chorava assim, sim, sem mais, assim, sem mais, sem menos. A avó da minha esposa, gente, ela depois de um tempo a minha avó veio a falecer. A avó da minha esposa tinha diabetes, ela amputou as 2 pernas porque diabetes pegou e inclusive a imunidade dela baixou, entrou uma bactéria, amputou as 2 pernas, mas depois de um tempo ela faleceu. Então, o propósito aqui é trazer ajuda para essas pessoas que precisam de ajuda, entender, né? Essa aula é muito importante para você entender o contexto que leva as pessoas a ter diabetes, que é a alimentação, gente, certo? Então, vamos continuar aqui. Como reverter o diabetes tipo 2 de forma natural, sem remédio, sem gastar R$1 a mais, gente. Porque a gente economiza no final das contas, né? Porque tu vai gastar menos com remédio, menos com comida, comendo a comida gostosa e certa. Só que para isso, gente, a gente precisa voltar a um contexto histórico aí, quebrar um mito que é muito importante, senão não vamos conseguir ter resultados como esses clientes e os outros que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Uma breve história da nutrição. Primeiro infarto do miocárdio, 1925. Em 1930, a gente tiveram 3 mil pessoas que tiveram infarto por ano. Em 1960, 300 mil pessoas morreram de infarto. Inflamação cardíaca, melhor dizendo, né? Mas por que esse número aumentou? Aí a gente tem que ir atrás das evidências, né? 1911 nasceu a primeira gordura hidrogenada, certo? Primeira evidência. Na transição ali começou a produção de petróleo, carros, né? Então o óleo vegetal não queimava tão bem como o petróleo e teria que produzir. As máquinas que já faziam a gordura vegetal de óleos, de sementes, eles vamos botar isso para comida, né? Cakes, né? Tá? Para comida, certo? Então essa é uma evidência ali que começou o óleo de soja, tá? O principal motivo que tivemos comer gordura, evitar de comer gordura, foi culpa dele, Ancel Keys, tá? Uma pesquisa aí. Esse cara aqui fez estudos mal conduzidos, estudos patrocinados pela indústria alimentícia, tá? E ele disse que o colesterol, tá? Passou na revista que era vilão. Aí uma pessoa mal intencionada com recursos financeiros, ele fez um estudo. Ele tinha esses dados aqui de vários países, né? E ele só escolheu a dedo o que favorecia a tese dele, tá? Escolheu Japão, Itália,
Inglaterra, Canadá, Austrália e Estados Unidos. E esses países de cima para baixo que mais consumia gordura e o que mais infartava, né? Escolheu a dedo, gente. Isso é um estudo hoje em dia desse nem passaria por um conselho de ética, mas passou naquela época. Só que ao mesmo tempo outros estudiosos falaram, olha, o que esses têm em comum também, eles comem açúcar. O Japão não come açúcar, os países dos Estados Unidos, Canadá, Austrália também comem muito açúcar. Só que ele não deu bola e continuou, publicou isso e foi aceito pela grande mídia, né? Principalmente a revista grande, certo? Então, continuando, ele trouxe essa questão do colesterol e foi muito bem aceito na época, né? Mas, como todo mundo já sabe, né, aqui temos outros dados, né? 1900 aqui foi um crescimento do consumo de açúcar. Gordura hidrogenada com açúcar é uma bomba, tá? Então essa é a nossa segunda evidência, o consumo de açúcar também aumentou. Você entende que a obesidade tem uma ligação direta com problemas cardíacos, tá? E outro autor também contrapôs ele, só que não era tão influente quanto o Ansel Keys. Ele escreveu um livro, Puro, Branco e Mortal. John Wicked falou que era culpa do açúcar e não do colesterol. Só que no final das contas, né? Quem aceitou isso foram aceitos. Então, a gordura foi condenada. Daí que veio aquela história, evite comer gordura, por causa do colesterol. Daí, lembra quando era criança? Não pode comer mais que um ovo porque tem muito colesterol. É desse estudo, é desse povo aí que a gente aprendeu isso. Em 1977, gordura foi condenada, certo? Sem provas concretas, narrativas como a gente conhece hoje em dia, certo? Então, menos gordura, mais carboidrato. 1977, então em inglês, coma menos gordura e colesterol e coma mais carboidrato. A pirâmide alimentar foi instituída, certo? Carboidratos, amido é igual a glicose e o açúcar também vira glicose. Tá no topo da pirâmide e embaixo da pirâmide tudo que vira glicose. Não faz sentido, gente. As gorduras e proteínas ficaram longe, né? Porque elas foram condenadas, ficaram restringidas. E o que aconteceu depois dessa data? Os muito obesos aumentou 300% e a obesidade aumentou 128%. Olha esse gráfico subindo. Chegou a um ponto que em 2003, 2004, antes as pessoas eram magras, o mundo passou a ser obeso. Muito importante isso, gente. Tá? Olha aqui, 1977, a obesidade só aumentou. Com essa diretriz, as pessoas acataram isso, certo? E o que aconteceu com o diabetes? A obesidade aumentando, o diabetes acompanhou o consumo de açúcar, gente. Muito importante isso. Vocês têm que ficar atentos a esses detalhes de história. A gente sempre tem que voltar um pouquinho ao passado para ver onde está a falha. E essa foi a falha principal. Então, aí para a gente dar uma refrescada na memória de vocês, aí, em 2020 saiu um artigo científico defendendo a gordura. Isso já vem vários e vários anos, né? Desde 2000 esse negócio da gordura já caiu por terra, mas a informação demora muito tempo, tá, para ser atualizada, né? Ainda tem médico, principalmente esses médicos recém-formados que não se atualizam, falando que gordura faz mal, tá? Então esse artigo científico aqui, a recomendação para limitar a ingesta dietética de ácidos graxos saturados, gordura, tá? Tipo banho de porco, carne gorda, ovo, persistiu apesar das evidências crescentes ao contrário, ou seja, não tem evidência que comprove que gordura dá problemas cardíacos. Essa meta-análise é quando pega um monte de estudos, tá? De ensaios clínicos randomizados, que é um estudo bem bonito, sem patrocínio da indústria por trás, tá? Estudos observacionais não encontrou efeitos benéficos na redução de comer gordura, gente, tá? Para problemas cardíacos e mortalidade total. Ou comendo gordura não vai diminuir a mortalidade total, não vai aumentar a mortalidade total. Em vez disso, encontrar efeitos protetores contra acidente vascular, AVC. Ou seja, comer gordura como queijo gordo, iogurte integral, leite integral, carne gorda, chocolate preto,
gorduras, tá? Não aumentam a problemas cardíacos e diminui o AVC, tá? Protege. No estudo traz que os óleos poliinsaturados estão ligados com esses problemas e não, gente, a gordura saturada. Se aqui é o principal fator desse aumento de diabetes, porque as pessoas têm medo de comer gordura, tá? Mais um cliente aqui comendo gordura, emagrecendo e revertendo a hipertensão. Podem achar que é um tanto quanto inusitado, né? Mas eu como meu torresminho diariamente. Eu compro especialmente a minha carninha de porco gorda para fazer o torresminho. Eu disse para... Estava contando para uma pessoa, ontem à tarde, era 4 horas da tarde, eu estava comendo torresmo. E qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a emagrecer? E nesse período também eu senti que eu conseguiria ficar sem os medicamentos que eu tomava para pressão alta. Eu tomava losartana, 2, e tomava a Block, que é o atenolol, e tomava o AS tamponado, que é um AS especial, né? E tirei o AS, tirei o A-Block, tirei a losartana, fazendo uso de água com sal diariamente. Eu emagreci 10 quilos. Falta mais praticamente 10, que eu quero mais 10. Eu tinha aquela gordura abdominal, né? Que é onde fica a camiseta acumulada. A camiseta fica... não desce, né? Não tampa. Agora eu uso moletom, meu moletom cobre o meu bumbum. Minha camiseta cai. É muito gostoso tu poder usar as roupas que tu gosta sem passar constrangimento, entendeu? Como vocês puderam ver, ela reverteu a hipertensão, comendo gordura, usando água com sal, tá? Perdeu 10 quilos, sente bem usando roupas folgadas, né? Comendo torresmo, hein? Coisa boa, né, gente? Então, como se desenvolve a doença? Você precisa entender. Se você é diabético, você precisa entender isso. Deixar de ser enganado pelo sistema, deixar de ser enganado pelo sistema farmacêutico, gente. Então, o que vem primeiro? Glicose alta ou resistência à insulina? Insulina alta. Então, aqui, ó, a Associação Americana de Diabetes, tá? A resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Eles já falam sobre isso. Mecanismo de ação da insulina, resistência à insulina. Quando tem isso aqui, gente, tem National, são artigos científicos, só que eu traduzo para vocês entenderem, para achar que eu não estou enganando vocês, né? Tá? Interações entre resistência à insulina e secreção de insulina no desenvolvimento da intolerância à glicose, tá? Glicose é uma coisa, insulina outra. O que vem primeiro? A insulina altera primeiro. O exame que você teria que fazer sempre é insulina. Passou de 8, já está com resistência à insulina, caminhando para diabetes, tá? Antes da descoberta da insulina, né, as pessoas diabetes tipo 1 morriam secas por mais que comessem, porque a insulina ajuda a ganhar peso, tá? Quer emagrecer? Diminui o estímulo da insulina. Diabético é um que não produz. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 produz insulina, tá? Então, porque o hormônio da insulina faz a gente ganhar peso, gente. Sem insulina, com insulina, mesma criança, certo? Então, para o diabetes tipo 1 tem que controlar. Precisa injetar, sim, não tem o que fazer, mas o diabetes tipo 2 não deveria injetar de forma alguma insulina, ele tem que reduzir a insulina do corpo, e para isso a gente precisa tirar os carboidratos. Então, lá para vocês entenderem um pouquinho como é gerada a resistência à insulina. A gente come um monte de carboidrato, principalmente refinado, refrigerante, né? E para quem tá com diabetes, o arroz, o feijão, tá? Vai virar açúcar, pão integral, milho, lentilha, grão de bico, macarrão, qualquer tipo de pão, 10 grão, não importa, vai virar glicose, vai aumentar a insulina, que já está alta no diabetes tipo 2, se não gastar, vai se tornar gordura, né? Insulina alta, você não consegue queimar gordura, a insulina precisa estar baixa para emagrecer, certo? Tá? Então, carboidratos que engordam, aumentam a insulina, tá? Que gera obesidade, simples assim. Esse aqui é o Código de Diabetes, é um livro técnico, como funciona a diabetes. Jason Fung, maior autoridade de jejum. Então, carboidratos que engordam aumentam a insulina.
Insulina alta começa a acumular gordura no fígado. 85% dos diabéticos tem gordura no fígado, tá? Aí gera o quê? O fator X. Qual é o fator X, Rael? O fator X nada mais é do que a resistência à insulina. Se aumenta a resistência à insulina, o teu corpo precisa de mais insulina do que o normal para botar a mesma quantidade de glicose para dentro da célula. Vai aumentar a insulina ainda mais, tá? A frutose e o álcool geram gordura no fígado sem aumentar a insulina. Só que a resistência à insulina aumenta a insulina mais do que comer carboidrato, tá? Então esse é um ciclo, por isso que o diabético vai ter várias doenças, né? Diabéticos não tem cura? Tem sim, gente. Diabetes tipo 2 tem cura. Na primeira fase, a gordura hepática e a gordura muscular causam maior resistência à insulina. A gente precisa emagrecer, o diabético precisa emagrecer. O tipo 2, se não teve um quadro aí que emagreceu. No segundo estágio, a gordura do pâncreas causa disfunção nas células beta, porque a gordura do fígado vai por cima da gordura do pâncreas, os dois ficam gordurosos. O pâncreas não se esgotou, só está entupido de gordura em volta, segundo Jason Fung. E funciona muito bem depois que a pessoa perde a gordura do visceral, a pessoa volta a produzir insulina, tá? Aqui é o resumo do livro. Gente, carboidratos que engordam aumenta a insulina, gera obesidade, gordura no fígado, frutose, aumenta a gordura no fígado, gera resistência à insulina, que é o fator principal, o fator X, que aumenta a insulina. Insulina alta retém sódio, sódio retém água, aumenta a pressão. Hipertensão não é culpa do sal, gente. Por isso que os meus clientes revertem hipertensão, porque eles entenderam que não é culpa do sal, e sim dos carboidratos e da frutose. E se beber álcool, né? Gordura no fígado aumenta os triglicerídeos. Gordura no fígado abaixa o HDL. Resistência à insulina igual a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 não produz insulina, tá? Mas tem hemoglobina glicada em comum, certo? Vamos lá. O foco do MRD, que é o método de reversão de diabetes tipo 2, é diminuir a insulina, tá? Quanto menos vezes você come, mais fácil fica de emagrecer e diminuir a glicose. Quanto menor o valor da sua insulina, mais fácil fica para emagrecer e reverter o diabetes tipo 2. Insulina alta faz com você reter líquido no corpo. Por que no final do dia seu peso é maior? Por que quando você acorda o seu peso é menor se tu não fez nada? Pensa aí, tá? Olhe para o gráfico ao lado para entender. Quando a insulina está baixa é quando o corpo queima gordura. Fez 3 refeições por dia, final do dia, tu vai dormir, tu vai diminuir a insulina, teu corpo elimina essa insulina, vai acordar mais leve. Comeu 6 vezes no dia, tá? O teu corpo não vai conseguir eliminar tanto a insulina. Isso ao longo, aqui está um pouco exagerado, mas isso ao longo do tempo, aí você tem diabetes. Quer reverter o diabetes? Primeira coisa, é no máximo 3 refeições, mas eu vou sentir fome. Tá faltando gordura na sua alimentação, certo? E é por isso que você tem um peso maior no final do dia, porque a tua insulina está elevada. O que a gente precisa, tanto para o emagrecimento, tanto para o diabético? Baixar a insulina. O que comer para baixar o diabetes, baixar a insulina? Tá? Tratamento com low carb. Isso aqui é um estudo científico, revisão sistemática de meta-análise que pega um monte de estudos bons e os ruins tiram, tá? Alimentar de carboidratos em paciente com diabetes tipo 2. Conclusão do estudo, gente, não vou trazer o estudo todo, fica muito longo, né? Dietas de baixo moderado consumo de carboidratos têm um maior efeito no controle glicêmico no diabetes tipo 2, em comparação com dietas ricas em carboidrato no primeiro ano de intervenção. Quanto maior a restrição de carboidrato, maior a redução da glicose. Uma relação que não foi demonstrada antes, porque antes eles não faziam estudos mais avançados para isso, tá? Benefícios da low carb. Isso aqui é uma revisão sistemática de meta-análise. Pega todos os estudos, tá? Ensaios clínicos sobre efeito de dietas baixas em carboidratos em fatores riscos cardiovascular, problemas cardíacos. Não é o colesterol, gente, mais uma vez. Meta-análise realizada com dados obtidos de 1.141 pacientes obesos mostrou que dieta pobre em carboidratos está associado a redução. Tudo que eu falar aqui vai reduzir, exceto o último. Diminuição do peso, dieta baixa em carboidrato,
Diminuição do IMC, que é aquela relação altura e peso. Circunferência do abdômen diminuiu. Pressão diastólica e sistólica arterial diminuíram. Triglicerídeos plasmáticos diminuíram, fazendo glicose plasmática em jejum diminuiu. Hemoglobina glicada, tanto para o diabetes tipo 1 tipo 2. Insulina plasmática diminuiu. Proteína C plasmática, que é um poder, está relacionado com inflamação, ataque cardíaco e não o colesterol como um todo, diminuiu. E bem como aumentou o HDL, colesterol bom, que não é bem por aí, mas é para vocês entenderem isso. Você quer um remédio? É esse, dieta baixa carboidrato. Então, controle da glicemia para ter um humor estável. Dieta baixa carboidrato, a sua glicose começa a ficar assim, tá? Dieta com bastante carboidrato, essas com aveia, que é bastante carboidrato, tu sobe e desce, gente, descontrolada. Diabetes controlada, low carb, diabetes controlada, high carb, tá? Bastante carboidrato. Ter uma insulina baixa e controlada desse jeito, descontrolada desse jeito. Controle da ansiedade desse jeito, baixo carboidrato. Descontrolada ansiedade desse jeito. Diminuir a compulsão. Quando baixa aqui, dos 70, você sente uma fome absurda. Tem uma necessidade absurda de comer, tá? Isso não acontece aqui. Desinflamar o corpo, que é dores no corpo. Ter menos fome. Quando baixa aqui, gente, muita fome. Simples, é simples. Só que o sistema não quer que você saiba, tá? Então, o que é? A gente tem que comer o quê? Nutrir o corpo. Gordura e proteína geram saciedade, gera emagrecimento, que é importante para o diabético, e o controle do diabetes. Então, o que é a base? Alimentos ricos em nutrientes, proteínas e gorduras boas. O alimento mais rico em nutrientes, você sabe qual é? É o fígado, gente. Então, a gente tem que focar em comidas ricas em nutrientes. As ovos de peixe, olha só, coloração, quanto mais escuro, mais nutriente. Ovo, gente. Na dúvida, coma ovo. Carne, rica em nutrientes. Os vegetais não tem tanto nutrientes assim como se fala, gente. Gorduras boas, vegetais baixo amido, frutas menos doce possível. E muita proteína animal, gente. Resumindo, é isso que tem que comer, tá? Então, café da manhã saudável. Cheio de açúcar, 43 gramas de açúcar, pico de energia tendo queda de algumas horas depois, sente fome absurda. Frutas, mesmo sendo baixo carboidrato, misturado com sucrilhos. Gente, muito açúcar. Zero açúcar, gente. Ovo com bacon. Bacon não entope as veias. O que entope as veias é o açúcar, gente. Coloque isso na cabeça de vocês. É inflamação, tá? Energia constante por várias horas facilita o jejum, certo? Então, quando a gente restringe os carboidratos, o glicogênio acaba no fígado e no músculo, e o teu corpo não vai passar fome, não vai ficar fraco, ele vai solicitar outra fonte de energia. O teu fígado usa a tua banha como fonte de energia, tá? E dos alimentos, e a tua insulina começa a baixar, o teu corpo começa a queimar a tua gordura e você não perde massa muscular. Simples assim. Que dificuldade os médicos têm que aprender isso. E os nutricionistas, a gente não aprende isso na faculdade, tá? Então, dieta cetogênica no tratamento de diabetes tipo 2. Eu sempre trago evidência científica e resultado. Evidência científica e resultado na prática. Dieta cetogênica, suplementos, mais suplemento de vitamina D, que todo mundo diabetes devia ter. Magnésio, sal, gente, sal para reverter o diabetes. 60% reverteu o diabetes. A terapia de insulina foi reduzida em 94%. Os usuários pararam de tomar os outros remédios ali que estimulam a produção de insulina, 100%. 83% das pessoas continuaram usando a estratégia, porque é uma estratégia gostosa e fácil de fazer. Conclusão, gente. Os resultados demonstrou que um novo modelo metabólico, tá? De atendimento remoto contínuo pode ajudar DM2, que é diabetes mellitus 2, tá? A melhorar com segurança a hemoglobina glicada, peso e outros biomarcadores, enquanto reduz o medicamento do diabetes. É o que eu estou vindo falando a aula toda. Tem evidenciado isso aí, só que precisa botar a bunda na cadeira e estudar, que é o papel dos profissionais da saúde. Tá? Café da manhã. Café aí, ó. Sucrilho, suco, vai virar açúcar 3 horas depois. Insulina elevada, fome constante, armazenamento de gordura. Se o diabetes já está diabético resistente, a insulina está lá nas alturas. Café da manhã saudável para diabético. Fome muitas horas depois, insulina reduzida, redução da fome, diminuição da gordura, diminuição da diabetes. Então, comer pão integral, gente.
vai aumentar a tua diabetes. Comer chia, comer macarrão integral, arroz integral, gente, vai aumentar a tua diabetes. Aveia, batata doce, vai aumentar a tua diabetes. É comer gorduras boas, proteínas, folhas verdes, ponto. Esse é o caminho, tá? Qual é o melhor jeito de reduzir o medicamento para diabetes tipo 1? Em até 83%, aproveitando os recursos que estão à sua disposição e você não consegue enxergar. Gente, é consumir gorduras boas, vegetais de baixo amido e proteínas. Você vai reduzir em até 83%, cientificamente comprovado. E para trazer aqui, eu mostrar um depoimento de um cliente. Sou diabético Tá? do tipo 1 já há 20 anos e sou dependente de insulina. E eu procurei o Israel para nós fazer uma assessoria. E nessa assessoria ele me passou uma estratégia onde aumentamos a proteína e as gorduras boas e diminuímos os carboidratos. E só tive benefícios bons, e um deles foi que eu passei a tomar só uma insulina por dia no período da manhã e tive menos gasto. E lembrando também que com essa estratégia do Israel eu não passei fome e meu percentual de gordura estava bem baixo. E não precisei me preocupar com hipoglicemias e hiperglicemias. Como vocês puderam ver, gente, ele gastou apenas uma insulina por dia, porque não vai precisar de mais insulina, porque a gente reduziu o consumo de carboidratos. É uma ótima ferramenta para diabetes tipo 1. Evidência científica e na prática. Ah, mas isso não funciona. Gente, a gente pega a ciência, aplica na prática e funciona. Só que quem põe a bunda na cadeira sabe disso. Quem não põe a bunda na cadeira para estudar não sabe disso. Tá? Então, como funciona o MRD, o método de reversão do diabetes tipo 2? Então, a primeira fase é baixar o fator X, que vocês já entenderam, que é baixar a resistência insulínica, fase alimentar 12 e 12. Alimentos permitidos lá, então você vai ter folhas, 2 páginas de alimentos permitidos. É só focar nisso. Se você tem alguma dúvida, é só focar naquelas folhas de alimentos permitidos. Combinação de alimentos X, que tem uma sequência certa de montar uma refeição. Se você entender isso, você não precisa se preocupar mais nada, tá? Tem um elixir de energia para não se sentir fraco, que é alteração de carboidrato para queima de gordura, dá uma queda de energia, e o elixir de energia ajuda isso, tá? Cardápio baixando o fator X para 28 dias seguidos, tá? Livro de receitas, você pode seguir o método e eu vou estar lá para te ajudar também, né? Para quem é o MRD, e se você aí, ó, tiver uma resposta boa, que tem pessoas que conseguem só ficar nessa fase aqui, já reverte o diabetes, o pré-diabetes, ou controlam muito bem o diabetes tipo 1, tá? 7 dias, ou você pode continuar por mais 28 dias. E quem não tiver uma resposta tão rápida aqui, tão grande, tem que ir direto para a segunda, depois de 7 dias, direto para a segunda fase. Também queima metabólica para acelerar o processo de queima de gordura, que é uma preparação para o jejum, sem passar fome, tá? Lista de alimentos permitida, a combinação 2x, que muda um pouco a ordem, vitaminas para o diabético, né? Porque o diabético está desnutrido, porque não tem vitaminas, porque a insulina está alta e ela não consegue botar a glicose para dentro da célula direita, então vai faltando nutriente, tá? Cardápio de queima metabólica, livro de receitas, certo? Depois de uma semana na segunda fase, a gente passa para a terceira fase, que entra o jejum facilitado, que vai sair naturalmente, sem passar fome, gente. Tá? Livro de receita do jejum facilitado 3x, o segredo de facilitar o jejum, tá? E depois a gente só passa para a quarta fase, quando a sua hemoglobina glicada estiver abaixo de 5,6, que isso serve tanto para o diabetes tipo 1, tanto para o diabetes tipo 2. Diabetes controlada é manutenção da saúde que você conquistou, né? Porque se voltar aos hábitos antigos, você volta a ter o diabetes. Lista de alimentos permitidos, você aqui volta a comer carboidratos saudáveis, tá? Aqui você come depois de reverter e não antes disso, senão tá errado. Combinação de alimentos de manutenção, cardápio estratégico de manutenção, aqui você vai aprender os horários, melhores horários para comer carboidrato. Você sim vai poder comer carboidrato, mas de uma maneira estratégica que eu ensino no método. Flexibilidade metabólica, teu corpo queima carboidrato e gordura com facilidade. Então, reversão do diabetes tipo 2, livre de remédio de diabetes tipo 2 e uma vida mais tranquila, diabetes tipo 1, usando menos medicamento, certo? Esse é o nosso método, se caso você queira de fato aí melhorar a sua saúde, certo?
Então agora a gente entra na parte do jejum, gente. Jejum é uma ferramenta fenomenal para reverter o diabetes. Jejum para diabetes tipo 2. Outro estudo científico, PubMed, efeitos do jejum no metabolismo da glicose e insulina em pacientes obesos, certo? 13 pacientes foram hospitalizados e descobriu-se que eles tinham diabetes tipo 2, tá? Eles jejuaram de 17 a 99 dias, perderam em média 19 quilos. O diabetes reverteu completamente todos, sem exceção, gente. Reverteu os diabéticos, gente, com o jejum prolongado. Frase do Dr. Jason Fung: o tempo que a doença leva para reverter depende da intensidade do jejum e desde quando a pessoa é portadora da doença. Entenderam? Então o jejum é indiscutivelmente uma das melhores ferramentas, porque ele combate a insulina, tá? Como nossos hormônios se adaptam ao jejum? Insulina baixa, o GH aumenta. O GH é o hormônio de manter massa muscular e de estimular o corpo a queimar gordura. A adrenalina, você não vai se sentir fraco, não vai ter predisposição, porque aumenta a adrenalina, né? Então aqui é um estudo científico comparando restrição calórica, que você come várias vezes ao dia, só que porções pequenas, que é muito mais fácil passar fome, comparado com o jejum intermitente. Restrição calórica, a insulina estabilizou em 6,3, que é um valor bom, e o jejum baixou de 5,3, 10 pontos a menos aqui. Então, que é o ideal é ter uma insulina em jejum abaixo de 5, gente. Então, muito bom para quem quer reverter o diabetes é o jejum, certo? Níveis de insulina, no segundo livro de Jason Fung do jejum. Fasting quer dizer jejum. Dieta padrão, insulina alta. Dieta low carb, insulina baixa. Jejum baixo mais ainda. Então, aliando as duas estratégias com sabedoria, funciona demais, gente. Não tem outro caminho, né? Então, mas eu tenho gordura no fígado. E o que eu faço? Porque se eu comer gordura vai aumentar gordura no fígado. Gente, a história é totalmente o contrário que você pensa. Esse foi meu trabalho de TCC, né? Estudo para tratamento de gordura no fígado. Dieta convencional, essa que come a cada 3 horas, tá? Come restrição calórica, passa fome, em resumo. Dieta 5-2, come 5 dias, jejua 2, um pouquinho de calorias nesses 2 dias. Dieta cetogênica, onde você come muita gordura. Ó, tratamento DGA, que é gordura no fígado não alcoólica, com restrição calórica, que é essa, né? Dieta baixo teor de carboidratos e alto teor em gordura, que é a dieta cetogênica, e um estudo controlado randomizado, certo? Dieta convencional baixou, essa aqui é reduzindo, menos 20, menos 40, menos 60. Baixou 16% da gordura no fígado. Dieta convencional baixa a gordura no fígado. Dieta 5-2, comendo 5 dias, jejuando 2, baixou 50% da gordura no fígado. E comendo mais gordura, gente, não aumentou a gordura, diminuiu 53% de gordura no fígado. Ou seja, melhor estratégia alimentar. Por quê? Baixando os carboidratos, aumentando a gordura e proteínas e vegetais. Por quê? O que gera gordura no fígado, o que metaboliza é o açúcar e os carboidratos, gente. Põe isso na cabeça, tá? Cliente, eu trago teoria, estudo científico e trago o resultado na prática aqui para vocês. Eu obtive ótimos resultados e o melhor deles foi que eu consegui eliminar a gordura do fígado a partir da dieta Keto com o apoio do Dr. Israel. Então eu agradeço muito ao Dr. Israel. E também meus triglicerídeos eu já consegui reduzir a 42, minha glicose reduziu a 78. Também obtive redução no colesterol, mesmo comendo gordura, né, para ver que é comprovado mesmo, que é carboidrato e açúcares que acabam aumentando o colesterol no sangue e criando a gordura no fígado. Como vocês puderam ver, ela falando mesmo, né? Reverteu gordura no fígado, o triglicerídeos baixou para 42, glicose reduziu para 78, mesmo comendo gordura. O colesterol baixou, não tem mais gordura no fígado, gente. Teoria e prática. Será que funciona mesmo que o pessoal fala? O pessoal fala sem a evidência científica, põe na prática e não reverte. Alguma coisa está errada. Eu trago um estudo científico e mostro para vocês o resultado na prática, tá? Jejum de 17 dias, colesterol total de 295 baixou para 195.
LDL 216 baixou para 131. E aqui que está o LDL, pode ser que seja é bom ou é ruim. A gente tem que ver essas partículas small, quer dizer pequena, né? 1400 400, tá? E 46 baixou para 500 e pouco, gente. 2/3 a menos praticamente. LPA, que é a partícula ruim, de fato é isso que a gente tem que olhar nos exames e não isso isoladamente, tá? Baixaram um monte. Então, o melhor remédio aí para colesterol é o jejum, tá? E gorduras boas. Você tem medo de ficar 24 horas de jejum? Vou trazer um estudo aqui. Estudo de caso, ó, tá no PubMed, tá? Característica de um jejum terapêutico bem sucedido de 382 dias sem comer. É isso mesmo. Eu não tô pedindo isso para você fazer, mas eu tô dizendo que há possibilidade. Você não vai morrer. É isso que eu quero trazer aqui, ó. A pessoa tinha 207 quilos, o médico falou: ou você faz jejum ou você morre, tá? E ele perdeu 126 quilos em 382 dias sem comer. Baixou para 81 quilos. Só que eles faziam suplementos, tá? Reposição de vitaminas, elixir de energia, tá? Da época deles, diferente do nosso, mas o nosso hoje em dia é mais atualizado. E a sua gordura virou energia. Gordura acumulada vira energia. Só que tem que tomar os minerais certinhos para não passar mal, certo? E não morrer. Gente, nas outras redes sociais, eu sou o Dr. Jejum. Você tá falando uma pessoa que entende de jejum. Inclusive, para quem não sabe, eu já fiz 21 dias de jejum. E a primeira coisa que eu senti necessidade foi comer sal. Prêmio Nobel de Medicina. Isso aqui é muito importante para tratamento de câncer, gente. De 2016, foi entregue ao japonês Yoshinori Yosumi, tá? Que ele descobriu a autofagia. Quer renovar sua célula e viver bem até os 100? Precisa fazer jejum. Os lissossomos, quando a gente está em jejum, usam as organelas, usam as células que não estão funcionando mais, os tumores, tá? O câncer como fonte de energia e preservam as células sadias. Então, quer renovar suas células, quer sentir um corpo mais jovem, faça jejum. Prêmio Nobel de Medicina, gente. O Israel não está trazendo nenhuma loucura aqui, não, tá? Jejum facilitado X, eu vou ensinar aqui o 3X, eu deixo lá para quem entrar no MRD, mas eu quero que tu te ensinar alguma coisa aqui, muita coisa eu tô trazendo na verdade, né? É permitido usar os alimentos como gordura boas que não quebram o jejum 3X, o jejum metabólico, né? Porque ela não estimula a insulina, super café, essas coisas assim. O que pode usar no jejum facilitado 3X? Água, café, chá, água com limão, caldo de ossos, vinagre de maçã, que é muito bom para diabético, café batido com manteiga ou com óleo de coco, e toma isso e vai até meio-dia, gente. Simples assim. Ou faz um chá que é relaxante e usa com caldo de osso, pula a janta fazendo esse chá, ou toma um caldo de osso de manhã ou de noite, pula uma dessas refeições, certo? Então esse é o básico do jejum facilitado. Faça isso se tu quiser, mas precisa ajustar a alimentação que eu ensinei anteriormente, né? Senão não dá certo, tá? Sempre que você sentir dor de cabeça, constipação, enjoo, falta de foco, câimbra, sonolência, fraqueza, gente, quando tá fazendo jejum ou já tá aderindo à alimentação que eu ensinei aqui, então faça o quê? 1 litro de água, um pouquinho de sal, um limãozinho espremido. Isso vai diminuir porque a tua insulina está baixando. É um sinal que a insulina está baixando. Só que a insulina retém sódio, lembra? Se baixa ela, tu vai perder esse sódio na urina, precisa repor para não sentir esses sintomas. Esses sintomas dentro dessa estratégia alimentar é falta de sal, sódio. Simples. Faça isso que você vai ter resultado, como meus clientes já falaram anteriormente. Então, o jejum facilitado, iniciante aqui, ó. Segunda-feira, faz o café com manteiga, toma água, um pouquinho de sal durante a manhã, faz o almoço, sentir fome, um almoço caprichado, tá? Carne, salada, muita gordura boa. Se sentir fome à tarde, faz uma refeição, se não, faz só a janta. Terça-feira, 3 refeições, 4 no máximo. Quarta-feira, pula o café da manhã novamente e assim, umas 3 vezes na semana, simples assim, tá? Eu conheço o Israel. Aqui mais um resultado, uma cliente, gente que fez
que tinha um tumor na garganta. E olha só o que aconteceu com ela depois do jejum. O doutor jejum há um certo tempo, são mais de 15 quilos perdidos nesse tempo, que no começo do ano eu tive um cisto, um nódulo no meu pescoço, e voltei ao médico após a ultrassom que eu tinha feito, e ele comentou comigo que apenas com uma cirurgia seria possível a retirada. Então, conversei mais a fundo com o Israel, e aí a gente decidiu fazer esses jejuns mais longos, na tentativa de eliminar, né? E hoje eu posso dizer para vocês que, com certeza, esses 2 jejuns que eu fiz de 112 e 118, eles foram muito benéficos, porque o cisto, ele sumiu, tá? Eu não precisei fazer cirurgia, não precisei passar por o pós-cirurgia ou ficar sem trabalhar, nada disso. E também saí da pré-diabetes, então hoje eu não tomo mais remédio, né? Eu antes tomava o Glifage. É aquele negócio que eu falei, autofagia, gente, destrói as células, tumores, nódulos que não estão funcionando no nosso corpo. É tudo baseado na ciência, gente. Tá? Então o jeito errado aí, pra você que tá aqui, assistiu até aqui, né? É não consumir gorduras boas, se quer reverter o diabetes. Torresmo, ovo, carne, gordas, né, que são vilanizadas aí pelo sistema, que quer ver você doente, escravo de remédio. Comer banana, maçã, manga, comer batata doce, empim, aveia, são alimentos saudáveis, mas não até reverter o processo, tá? Evitar sal, comer comida insossa, sem gosto. Sal ajuda a produzir energia, gente. Comer errado e descontar no jejum. Não faça isso, não faça jejum sem aprender a comer certo. Fazer jejum intermitente todos os dias, principalmente para mulheres, desacelera o metabolismo. Não estou dizendo que jejum é ruim, desde que faça da maneira certa. Por isso que é muito importante ter um acompanhamento, um profissional que entenda de jejum. Não usar o elixir da energia, vai se sentir fraco. Comer tarde da noite, gente, vai ferrar com o teu fígado aí, vai aumentar a tua glicose. Comer a cada 3 horas, se quer reverter diabetes, não é muito complicado. O jeito certo é ajustar a alimentação em primeiro lugar. Fazer jejum facilitado 3x iniciando aos poucos, usar elixir da energia, fazer o jejum quando dormir bem, que dormiu mal não faça jejum, não comer à tarde da noite, consumir mais gorduras boas, comer quando tiver fome. Simples, é muito simples, tá? Então você vai comprar aí o curso MRD, né? Vai assistir o módulo 1, fazer a impressão da lista de alimentos, que é isso que importa de fato. Fazer a impressão do cardápio se necessário. Vai ter as mentorias uma vez por semana, tirando tete a tete comigo as dúvidas. Vai para a segunda fase, assistir o módulo todo. Faz a impressão da lista de alimentos, cardápio. Terceira fase, assiste a aula jejum facilitado, cardápio avançado, né? Quarta fase, onde você já atingiu a hemoglobina glicada. É um caminho simples, é simples. Eu fiz um sistema simples de fazer, certo? Então, evolução, você quer ficar aqui, ó, aqui fosse a glicação. Quando a insulina está acima de 5,6, começa a glicar o teu corpo, como se estivesse enferrujando as tuas células mais rápido. É uma ótima maneira de acelerar o processo de envelhecimento e morrer mais cedo. Então, quando glica, uma pessoa normal não tem glicação. Pré-diabetes já começa com glicação, aí chega no diabetes, tá? Diabetes perigosa e suicida que é que tá aqui. Então, quer destruir teu corpo? Começa a ter um pré-diabetes em diante aqui. A conta mais cedo ou mais tarde vem. Demora às vezes, mas ela vem, tá? Então, o ideal é a gente conquistar as estrelas douradas e não as estrelas pretas para acelerar o processo de envelhecimento e morrer, se necessário, não, né? Então, os erros, gente, que você que tem diabetes, o que está acontecendo aqui? Que está impedindo de você reverter o diabetes? É medo de comer gordura, como eu expliquei na aula toda. Medo de achar que jejum vai passar fome. Se tiver tudo alinhado, não passa fome. Medo de consumir sal. Você precisa de sal, principalmente no jejum. Não aumenta a pressão. O que aumenta a pressão é os carboidratos e açúcar refinado. Por que todo diabético tem ou vai ter hipertensão? Porque ele tem resistência à insulina. Tá? A culpa é da insulina. Medo de achar que não tem nada para comer, gente, tá? Você tem 2 páginas de alimentos.
você tem um profissional que vai te acompanhar. Tá? O que você está esperando para clicar nesse botão verde aí embaixo para entrar no glicemia controlada, insulina, glicemia controlada e entrar no nosso desafio do diabetes, tá? A plataforma tem ali, eu já até vou mostrar para vocês como é que funciona a plataforma, gente. Então ela vai ter os cursos, pode acessar no celular, tá? Diabetes controlada, reverta o diabetes, vai ter aula de introdução, certo? Aqui tem um link do suporte. Você vai poder tirar as dúvidas depois que assiste as aulas. Você pode tirar as dúvidas, certo? Depois de 7 dias. Primeira fase, como eu expliquei para vocês, tem cardápio. Isso cada dia tem mais material. Segunda fase, queima metabólica. Terceira fase, quarta fase, exames que precisa fazer. Alimentos para reverter diabetes, que era o desafio, meu curso antigo, né? Tem as aulas ali, se quiser começar por aqui. Mas siga o passo a passo das fases, tá? Quando você clica nas aulas, tem a descrição das aulas, tá? Tem os materiais aqui do lado, você faz o download aqui certinho, todo o livro de receita, você salva ali, certo? Quando quer voltar, clica nesse botãozinho aqui, ó, aqui embaixo. Tem uma aula para baixar o colesterol naturalmente oxidado, sem tomar remédio que vai ferrar com a tua cabeça, vai ferrar com a tua memória. Aqui tem os bônus, depois de 7 dias, livro de receitas de sobremesa, livro de 5 receitas de pão low carb para diabético, certo? Simples, gente. Você vai comprar, vai receber no e-mail, verifica o e-mail certinho, vai receber no e-mail para acessar o teu curso. Fechou? É isso, e vamos reverter esse diabetes aí, eu tô com vocês, tá? Então, voltando aqui, certo? Então, é isso, simplesmente assim. Então, você vai receber o bônus 50 receitas de pães low carb e receitas de sobremesas para diabético, que não vai aumentar a tua glicemia. E o mais importante, gente, suporte todos os dias pelo WhatsApp. Depois que você assistir as aulas, não entendeu, você me chama, tá? Eu vou te responder. Ou alguém da minha equipe, mas agora sou eu que estou respondendo. Uma vez por semana ao vivo, gente, em grupo, para tirar dúvida. No Meeting, é só clicar no linkzinho, vai abrir a tela. Se quiser, não precisa mostrar. Você assiste ou só ouve, tá? Então eu vou te dar suporte para te reverter. Porque se você reverte a tua diabetes, você faz um depoimento para mim se quiser, né? E eu mostro para as outras pessoas. Você vai ficar feliz, eu também fico feliz, gente. Então, outros cursos, suporte por e-mail, que a pessoa já se complica toda, sem novos conteúdos, fica perdido sem pôr em prática. E nessas aulas eu puxo a orelha para você pôr em prática. Um bom sentido, né? Suporte no WhatsApp se necessário, se precisar. Mentorias a cada 7 dias, ajudando a pôr em prática. Então, agora chega aí, né? Você tem 2 opções. Ou continua seguindo o teu método, ou pode também fazer uma cirurgia bariátrica. Você sabia que reverte diabetes tipo 2? Só que custa 40 mil. 40 mil para reverter o diabetes. Será que vale a pena? Tem que tomar vitamina pro resto da vida. Tem um risco de morrer. É muito restritivo no início. Ou você pode continuar no nutricionista convencional. Eu sei que a gente não aprende isso na faculdade. Vai no endócrino, mais remédio, tá? Uns R$500 no mínimo por mês, vai bem mais que isso, eu tô chutando baixo aqui, no mínimo, se você paga tudo em particular, muito mais, ou paga um plano de saúde aí que só vai, infelizmente, eu não tô tendo plano de saúde porque paga muito pouco, gente, nutricionista bom não vai no plano de saúde, tá? Ou você achar que comprar esses remédios naturais, passam as propagandas aí, que vai resolver tua diabetes. Não resolve, gente. Enquanto você não ajustar a alimentação, não vai resolver. Enquanto você não aprender a fazer o jejum da maneira certa, não vai resolver, tá? Fica gastando tempo, dinheiro, esperança e você fica desanimado achando que vai ter que amputar uma perna, por exemplo, tá? E ainda mais isso, você fizer 7 dias e não quer mais, acha, não, isso aqui não é pra mim, muito difícil, eu devolvo o dinheiro, tá? A gente tem 7 dias de garantia. Confio tanto no meu trabalho que a gente dá 7 dias de garantia. 6 quilos? Então clica no botão aí e quero controlar o diabetes, tá aqui embaixo. Ou no link embaixo aí, tá bom? E vamos ver mais um depoimento aqui. Né? Eu tinha problema com glicemia, minha glicemia ficava variando entre 120 e 130.
Eu tomava um comprimido de metformina. Minha pressão também era alta, considerada alta, né? Baixei para 76. E hoje eu peso em torno de 80 quilos. E aí nós conseguimos aí, né, junto, né, eu e Israel, essa questão de abaixar a glicemia. Hoje está em torno de 90, né? E é isso aí, gente. Mais um cliente aqui, ó. Ele reverteu a hipertensão, não tem mais diabetes, emagreceu 16 quilos. Clica nesse botão que está embaixo na tua tela, ou um link que está escrito aí, certo? E te espero aí, você adquirir o curso, né? Se você quer viver em paz aí, recuperando o prazer de comer comida gostosa, depois de passar todo o ciclo, você volta a comer os carboidratos de maneira com sabedoria, como ensino, ter mais energia, disposição, usar menos ou até se livrar dos remédios, gente, economizar dinheiro, diminuir o uso de injeções, insulina, certo? Receber boas notícias do seu médico, você não tem mais diabetes, gordura no fígado, hipertensão, ter paz e tranquilidade de viver sem medo, sem sofrer de um AVC, infarto, Alzheimer, amputação ou qualquer outra complicação do diabetes. A gente tem o nosso curso MRD. Clica no botão aí, te vejo lá no outro lado e qualquer dúvida me chama. Te aguardo. Um abraço, que Deus te abençoe.